Olá, galera. Vocês estão por aí ainda? O povo tá por aí ainda? Beleza? Perdão aí. Tudo certo, Duda. Beleza. Ok, Duda. Perdão aí, realmente deu um problema aqui no meu PC que ele reiniciou. Prometo que não vou passar das 11. O que temos hoje é realmente super, super importante para a vida cristã. Bom, deixa eu ver se tem gente para aceitar aqui. Opa. Deixa eu só. Voltou tudo ao contrário aqui. Participantes aqui, beleza. Admitir todos. Mais gente entrando. Segundinho só. Admitir todos. Vamos aqui, parará, aceita nós, tá? Tô admitindo, tô aceitando vocês aí. Beleza. Bom, gente, sem querer tomar mais o tempo de vocês, estão todos aí. Hoje nós vamos falar a respeito de unção. Talvez a unção é um dos... o assunto que na minha vida eu mais busquei até hoje, mais busquei me aprender sobre unção até hoje. Eu queria trazer para vocês um entendimento a respeito de unção, porque a pessoa... 3 pessoas na sala de espera. Que a pessoa sem tocar sem unção realmente simplesmente é como se você estivesse fazendo música, é como se fosse a letra fosse morta. Só estou aceitando umas pessoas aqui, já vamos entrar no assunto, beleza. Então, se você, quem aí baixou a apostila aí, levanta a mão aí. E quem aí consegue acompanhar pela apostila? Levanta a mão, vocês não... Tá. Depois que acabar a reunião, eu aconselho vocês a lerem também a apostila, porque eu não vou ler ela todinha, né? Eu vou estar trazendo os tópicos dela. Ingressando lá, o Martins, Pastor Nivaldo. Eu vou trazer os tópicos dela e depois eu aconselho vocês lerem ela toda. Beleza, então. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês a respeito do que é unção, tá? Antes de eu falar sobre unção, eu quero falar com vocês sobre a limitação da música em si, porque vocês sabem que hoje em dia a música tem se estudado muito sobre frequência, muito sobre o som, e eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia vende-se até frequências que simulam o som das drogas, que deixam o teu cérebro como se você tivesse fumado uma maconha, como se você tivesse cheirado uma cocaína, ou outros tipos de reações que dão, que isso tem frequências, são vendidas hoje na internet, através das frequências, dos sons, são capazes de criar isso. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte, essa diferença, tá? Que uma música ela pode acalmar, uma música ela pode acalmar, mas ela não é capaz de expulsar demônios. Uma música ela pode alegrar, mas ela não ressuscita mortos. Ela pode trazer concentração, né? Não tem aquelas músicas lá, aquelas playlists do Spotify de foco, né? Ela pode trazer um foco, mas a música, só a música em si, ela não tem o poder de abrir a visão espiritual. Quando você toca uma música, ou né, quando as pessoas veem a música sendo tocada na rua, chama atenção. Mas a música por si só não pode revelar a Cristo. Ela pode trazer uma mensagem para a alma, mas não é capaz de libertar o espírito. A música, ela pode levar a mente em estados de transe, euforia, paz,
mas por si só, a música só não pode levar à salvação. Então, compreendendo isso, a gente vai entender que só tocar louvores na igreja, só tocar o seu instrumento, somente cantar, não é suficiente para cumprir o propósito para o qual Deus lhe chamou, para a edificação do corpo de Cristo. Não é suficiente para curar, para libertar, para salvar. Então, é necessário que quem toque seja provido de unção. Gente, vocês têm que entender uma coisa: se vocês ministrarem o louvor, tocarem, né, o louvor sem unção, vai ser como como Paulo disse lá, unção, né, mas ele falou a respeito do amor, mas o entendimento é o mesmo, vai ser como um sino que ressoa e só, vai ser como uma coisa morta. Então, eu quero trazer para vocês o significado, que isso é central no Evangelho, o significado do nome Jesus Cristo. O significado do nome Jesus Cristo. Isso é central e é o que faz toda a diferença no Evangelho. Jesus, Yeshua, né, significa salvação. E Cristo, o nome Cristo, significa o ungido. Então, para você perceber, a unção já está implícita no nome do nosso Salvador. Só deixa eu... O anfitrião... Aqui, peraí. Só deixa eu aceitar mais umas pessoas aqui. Admitir, admitir. Então, o nome já está implícito, já está dizendo que a unção faz parte do Evangelho. Deixa eu falar uma coisa para você. O Evangelho sem unção não existe. Então, você precisa buscar a unção. Mas aí sim, o que é unção? Vamos começar a entender o que é unção. E antes de eu falar de unção, de novo, mais um antes, eu quero falar sobre separação. Se você for buscar na palavra a respeito do templo e todas essas coisas, você vai perceber que os objetos do templo, eles eram ungidos para torná-los exclusivos para o uso do templo. Os sacerdotes e os profetas eram ungidos para marcar o início do seu ministério sagrado. Os reis eram ungidos, indicando uma escolha de Deus para governar o povo. Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo para realizar o seu ministério. A Bíblia, ela sempre vai referir o azeite como uma figura do Espírito Santo. Então, quando a gente entende isso, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai perceber, iPhone de crise, admitir, a gente vai perceber que a unção está totalmente relacionada com a separação, né? Como a gente sabe, a palavra santo, né, quer dizer separado, exclusivo. Então, uma pessoa santificada, uma pessoa separada, é uma pessoa que está apta para receber esse poder de Deus. Então, finalmente, qual é a definição de unção? Unção é poder. Unção é poder. Unção é o poder do Espírito Santo confiado a um homem, a uma mulher, a um jovem, adolescente, criança, seja quem for, com o propósito de realizar ações no mundo físico, psíquico ou espiritual que humanamente seriam possíveis de se fazer. É uma separação que habilita uma pessoa a caminhar envolvida no poder de Deus para realizar uma ação humanamente possível. Vamos deixar isso simples. Unção é o poder de Deus para que o homem faça aquilo que só Deus tem o poder de fazer. Unção é um poder que Deus dá para o homem fazer aquilo que só Deus tem o poder de fazer. Então, é como se ele estivesse pegando esse poder e colocando dentro de você. Por exemplo, o poder da criação, né? Hoje, né? O poder de cura, né? Quem que tem o poder de impor as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas, senão somente o nosso Deus? Ele tem esse poder. Então, é uma unção que, humanamente, né? Qual homem, ser humano, com a sua sabedoria, poderia impor as mãos, né? Eu sei que o médico ele pode ir lá e cortar a pessoa, pode dar remédios, pode tratar, pode fazer alguma coisa através da sabedoria. Mas o poder de simplesmente liberar uma palavra, a pessoa ser curada, o poder de impor as mãos e a pessoa ser curada, o poder de liberar uma palavra, as pessoas serem libertas, os demônios serem libertos,
serem expulsos das pessoas, isso só se pode fazer através desse poder de Deus dado através do Espírito Santo, né? Nós temos exemplo na Bíblia, né? Por exemplo, o próprio Jesus, a unção de Jesus, o ungido, ele nos reconectou com o Pai. Porque se o Espírito Santo não ungisse ele, ele até poderia ter morrido na cruz, mas ele jamais ressuscitaria, jamais venceria a morte. Então, a vitória, ele nos trouxe, essa vitória dele nos trouxe vida eterna. Outro exemplo a respeito de unção, está falando em Isaías 10, 27, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então, é somente a unção que quebra o jugo das pessoas. Não existe qualquer outra coisa capaz de quebrar o jugo, senão a unção do Espírito Santo. Então, deixa eu perguntar para vocês. A definição de unção está clara para vocês? É o poder de Deus para que o homem faça aquilo que só Deus pode fazer. Entenderam? Levanta a mão aí quem compreendeu. Se vocês tiverem dúvida, tá? Vocês podem escrever aqui no chat ou no final também eu vou estar abrindo para dúvidas, tá? Vamos lá, vamos adiante então. E dentro desse entendimento de unção, eu quero trazer para vocês 3 tipos de unção que eu extraí ali do livro A Unção de Benihim. Se você quiser aprofundar bastante, eu quero indicar para você esse livro aqui. Tá? Eu sei que está ao contrário, né, no vídeo, mas o nome desse livro se chama A Unção de Benihim. O entendimento de unção que ele traz aqui nesse livro mudou a minha vida, tá? Claro que esse estudo ainda está mais aprofundado do que só o que eu aprendi aqui nesse livro, mas se você quiser ler, eu recomendo. O livro A Unção de Benihim é super interessante. Bom, Benihim, como homem de Deus, ou como qualquer homem, teve seus altos e baixos, né? As histórias, vocês sabem, teve seus tempos bons, tempos ruins, né? Mas não deixa de... O ensinamento que ele trouxe não deixa de ser um ensinamento bíblico, um ensinamento muito bom, muito saudável. Então, ele traz esse entendimento, que ele fala sobre a unção do leproso. Se você quiser acompanhar ali no apostila, tá? Tem mais texto do que eu vou falar. Mas o que seria a unção do leproso? É a unção que você recebe quando você se converte. Então, é como se a lepra fosse todo o teu pecado, e o sacerdote vem lá e te unge, como diz lá em Levíticos 14, de 1 a 18, né? Que fala que o sacerdote ele unge com óleo, fazendo a expiação pelo pecado perante o Senhor. Então, ele unge o leproso, e como se o pecado, né, estivesse nessa figuração de Levíticos, como se o pecado estivesse sendo expulso, né, estivesse sendo quebrado na vida. Então, é o momento da tua conversão, é o momento em que a influência do Espírito Santo na tua vida começa a fazer mais sentido. É aquele momento em que você quebra o jugo da tua vida, tá? O momento em que você se converte. Depois tem a unção do sacerdote, tá? Que é o quê? O batismo do Espírito Santo. A unção do sacerdote é quando você é regenerado, selado pelo Espírito, e você começa a trazer para a sua vida o batismo do Espírito Santo. Então, não existe uma unção, não existe tal coisa como a unção sacerdotal. Essa unção ocorre na unidade, tá? Ela funciona junto com o corpo, ou seja, é uma unção em que você começa a agir junto com o corpo. E depois existe a unção real, e que é sobre essa unção que eu quero falar para vocês, porque a unção do leproso, a unção que você se converte, a unção sacerdotal, a unção onde você é batizado no Espírito Santo, começa a agir, começa a ter relacionamento com o Espírito Santo, mas a unção real é uma unção que Deus te confere poder sobre os demônios, poder para libertar, poder para curar, poder para literalmente agir no teu ministério, tá? Então, talvez é a unção mais difícil de se receber, porque é a unção que acontece quando você obedece a Jesus. Enquanto a unção do leproso
né? A unção que você se converte lá é uma unção onde você simplesmente aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. E a unção do sacerdote é quando o Espírito Santo entra na tua vida. A unção real é a unção que você recebe a partir do momento em que você começa a ouvir a voz do Espírito Santo e começa a obedecer ao Espírito Santo. Quando você começa a obedecer ao Espírito Santo, então os milagres, as maravilhas, através das tuas mãos, através da tua vida, começa a fazer parte. Deixa eu aceitar mais gente aqui. Só um minutinho. Então, você percebe que existem níveis de unção e sempre vai existir um nível cada vez mais profundo. Quanto mais você entrar... O pastor Cristiano está me ligando. Gente, vocês me perdoem só um minutinho? Oi, pastor. Oi? Bom, perdão, gente. Me ligou aí. A gente tem que ficar ligado. Então, existe sempre um nível mais profundo, mas o nível real, nível de unção real, é um nível que Deus pode te aprofundar cada vez mais à medida que você vai obedecendo. À medida que você vai se tornando cada vez mais obediente, à medida que você vai se tornando cada vez mais íntimo do Senhor, com relação a ouvir a sua voz e fazer o que Ele manda, é à medida em que Ele pode confiar a você um nível de unção cada vez maior. Então, perceba que na unção real não existe limite para você receber. Enquanto que a unção do leproso você recebe uma vez só, a unção do sacerdote, que é o batismo do Espírito Santo, você recebe uma vez só o batismo do Espírito Santo, a unção real, ela é uma unção gradativa, uma unção que você vai recebendo a cada dia que você vai morrendo para si mesmo, vai obedecendo o Espírito Santo, vai tendo relacionamento com o Espírito Santo, e a tua unção vai aumentando a cada dia. Amém? Então, dentro disso, eu quero trazer para você qual é o propósito da unção. Tá, tudo bem, até agora, Duda, você explicou o que é unção, você explicou os níveis de unção, mas eu quero explicar para você, mas por que a gente deve buscar unção? Qual é o propósito, né? Vamos tocar e vamos buscar essa unção, como ele falou, mas por quê? Então, eu quero trazer para você o propósito da unção que está em Isaías 61, de 1 a 4. Se você quiser ler comigo, ou quiser anotar, Isaías 61, de 1 a 4, está na apostila também. Mas diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado, edificarão lugares antigamente assolados e restaurarão anteriormente os destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Então, só nesses 4 versículos a gente já entende o propósito da unção. O que diz o seguinte: o propósito da unção está aqui nesses 4 versículos. O que é? É nos movimentarmos nessa terra através das obras a fim de que ele seja glorificado. Então, começa por aí. Qual é o propósito da unção? 1, pregar boas novas aos mansos, tá? Se você pregar boas novas sem unção, vai ser como letra morta. Ninguém vai se converter, não vai haver transformação, então você precisa. Começa ali. O Espírito do Senhor Deus está dizendo de mim porque o Senhor me ungiu. Ele te ungiu para pregar boas novas aos mansos. 2, restaurar os contritos de coração. 3, proclamar liberdade aos cativos. E você percebe que ele está falando aqui, proclamar liberdade aos cativos. O simples fato de proclamar com unção, ele já liberta os cativos, porque a palavra fala em João 8,32, que você conhecerá a verdade, né? Eles conhecerão a verdade os libertará. Então, isso está falando muito sobre a gente proclamar a verdade através das canções, né? Nós que fazemos parte da adoração, do ministério de adoração e tudo mais,
proclamar a verdade também através das canções, simplesmente isso, traz liberdade aos cativos. Outro propósito, 4, abrir as prisões daqueles que estão presos. Isso nos fala também quando nós não podemos cantar, por exemplo, em lugares que não nos é permitido cantar, nas ruas de Jerusalém, por exemplo, às vezes, né, se você cantar sobre Jesus, eles vêm, os judeus eles vêm em cima, porque você está lá proclamando sobre Yeshua, né? Tem certos lugares que existe muita religiosidade em cima disso, ou em lugares onde existe né, os lugares dos muçulmanos, né? Você não pode cantar sobre Jesus. Então, assim, abrir as prisões do que estão presos. Às vezes você não vai poder cantar, mas a tua adoração ela precisa ser através dos teus atos, e às vezes também, às vezes você não pode cantar, mas você pode dançar, né? Então a dança também é abrir as prisões daqueles que estão presos, porque a movimentação física, ela também fala a respeito de libertação. Existem movimentações físicas que você faz no mundo físico que abrem lugares espirituais. Amém? O nosso pastor Luiz Hermínio, ele fala o seguinte: se você aprender a lidar com as coisas físicas, você vai aprender a lidar com as coisas espirituais. Existe, às vezes, uma simples movimentação. Inclusive, eu estava falando, esse final de semana eu estava explicando sobre isso numa igreja que nós estávamos, lá no Rio Grande do Sul, e eu dei esse exemplo. No primeiro culto, nós tocamos com a bateria em um lado da igreja, e o som não estava lá aquelas coisas, estava mais ou menos. A bateria estava tampando todo o som e tal. No outro dia, nós simplesmente mudamos a bateria de lugar. E o som ficou muito bom. E o mover e o rompimento de Deus foi muito maior. Então, às vezes, a mudança física de certas coisas abrem lugares espirituais na sua vida para outros níveis de mover de Deus, outros níveis de unção. Quinta coisa aqui que Isaías 61, de 1 a 4, fala. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, que nada mais fala de que pregar que nós estamos no tempo da graça, que pregar a graça de Jesus, mas também pregar que Jesus está voltando. Sexto propósito da unção: o Senhor me ungiu, consolar os tristes. E o sétimo, ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Ou seja, está aqui aos tristes de Sião, está falando também a respeito da pregação aos judeus. E 8, edificar, renovar e restaurar os lugares assolados. Então, só aqui em Isaías 61, de 1 a 4, você vai entender aqui pelo menos 8 propósitos a respeito da unção de Deus na sua vida. Então, por que você tem que buscar unção? Porque sem unção, tudo isso, se você fizer todas essas coisas sem unção, não vai acontecer, simplesmente não vai dar certo, as pessoas não vão ser libertas, os cativos não vão ser libertos, as prisões não vão ser abertas, você vai pregar e as pessoas não vão se converter. Então, você precisa da unção. O Senhor me ungiu para. Entendido? Então, esse é o propósito da unção. Até aqui, estou indo bem para vocês? Estou indo muito rápido? Tudo tranquilo? Beleza, então. Depois disso, eu quero trazer para vocês também, para a gente nunca mais confundir o que é talento, o que é dom e o que é unção, tá? Por exemplo, o que é talento? Talento, no começo de tudo, era uma medida de dinheiro, tá? Era uma medida de dinheiro que, por exemplo, 45 quilos, mais ou menos, seria mais ou menos um talento de ouro, na época lá de Jesus e tal, né? Então, era uma medida de dinheiro. Depois que Jesus ele pega e coloca o talento na parábola dos talentos, né, em Mateus 25, de 14 a 30, então, Jesus ali, ele dá um significado ainda mais amplo para talento, em que ele está falando que talento é como aptidão, né? Uma aptidão para nós. Então, assim, a gente pode entender que talento também
com o tempo foi se transformando num significado para nós de aptidão. E aí Jesus explica, né, como aquele servo lá que ganhou 5 talentos, ele se deu bem como? Multiplicando os seus talentos, e os outros que enterraram o talento, né, se deram mal na parábola em que Jesus explicou ali. Então, assim, como é que você vai multiplicar o teu talento? Buscando ajuda e aperfeiçoamento uns dos outros. Por exemplo, tendo aulas no seu instrumento, buscando, né, professores, buscando pessoas que sabem mais do que você, né, trocando experiências, né? Ou seja, você está negociando o teu talento, treinando sem parar o teu violão, o teu teclado, o teu canto, o que você tem, a tua dança, o que você tiver... Opa, deixa eu aceitar mais alguém aqui. O que você tiver, tá? Tudo isso vai fazer a diferença para multiplicar o teu talento. E enterrar o talento também fala, né? Às vezes você pode treinar muito, mas treinar muito lá o teu violão, a tua coisa. Mas se você não apresenta o teu talento, não coloca o teu talento para fora, não vai fazer o efeito que ele tem que fazer, que Deus te deu. Porque se você prestar atenção, o talento, ele não importa tanto assim. O que realmente faz a diferença é a tua atitude em relação ao teu talento. É o que você vai fazer com o teu talento. Então aquele irmãozinho tem muito talento, tem tanto talento assim, mas ele simplesmente escondeu o talento. Então, o que ele vai fazer com aquele talento? É isso que importa para Deus, tá? Por exemplo, você tem um talento nato, tem um talento inato, você aprendeu de alguém, você aprendeu sozinho, você sabe o que importa isso? Sabe, isso tanto faz ser nato ou ser inato. O que você vai fazer com o talento que você tem é o que realmente importa. Por exemplo, se você estudar, você vai descobrir que a mente, né, o cérebro, ele é um músculo, assim também como a boa parte do nosso corpo. Então, se você treinar a tua mente, você vai desenvolver o teu talento. Se você treinar o teu músculo, você vai desenvolver o teu talento. Mesma coisa, os esportistas, quanto mais eles treinam seus músculos e os movimentos, mais eles desenvolvem, mais talento eles recebem, mais eles ampliam o talento. Então, aí a gente pode aplicar a palavra também, né? Não é só aqui, mas também nessa questão do talento, a gente pode colocar a palavra de Mateus 7:8, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhes-á. Ou seja, está falando de persistência. Então, eu incentivo vocês a serem persistentes no talento que Deus lhes deu. Agora, existe uma segunda coisa, que se chama dom. E o que é dom? Tá? Por exemplo, agora com talento, você pode aprender a falar inglês, você pode aprender a falar um monte de idiomas, você pode, até mesmo, se você quiser, com o talento, você pode repetir, criar línguas estranhas, né? Você pode, porque você tem essa habilidade, você tem essa aptidão. Mas se você criar línguas estranhas, se você inventar línguas estranhas pelo teu talento, você jamais vai conseguir se comunicar com Deus, comunicar o teu espírito com Deus através daquilo que você está inventando na sua cabeça. Você só vai se comunicar com Deus através do dom de línguas espirituais. Então, o que seria isso? O dom é como se fosse uma cobertura, é como se fosse um manto que viesse sobre o seu talento. É como se fosse, um presente, né? A palavra dom se chama presente. É um presente que Deus te dá em cima do teu talento. Ou seja, é uma habilitação. Quando Deus olha para você, Deus vê o teu talento, e ele vê que o teu coração é voltado para ele, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar e vai derramar o dom sobre a tua vida e vai fazer com que o teu talento, ele não só seja talento, mas seja uma habilitação para, então, tocar as pessoas, para que o teu talento ele realmente seja expandido, né? Então, uma liberação dada de graça. É algo que só Deus pode te dar. O talento você pode buscar e multiplicar. Qualquer pessoa, seja cristão ou não cristão, pode buscar talento, sabe? Mas o dom, né? O dom você busca, mas só quem decide se você vai receber ou não é Deus. Então, essa é a grande diferença entre talento e dom. Talento qualquer um busca, o dom quem te dá é Deus.
Então, a palavra fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, e nos incentiva, sim, a buscar os melhores dons. Amém? Então, sim, busque os melhores dons, mas você tem que ter a consciência de quem dá o dom é Deus. Nunca se esqueça disso. Porque, assim, uma pessoa que ela é pautada só no seu talento, ela se torna orgulhosa. Quando ela não tem consciência de que Deus dá o dom em cima do talento dela, ela se torna orgulhosa. E quando você reconhece que quem dá essa habilitação para você é Deus, então fica mais fácil de você manter a humildade no teu coração. E depois a unção é aquilo que eu já tinha falado para vocês, que a unção é o poder do Espírito Santo confiado ao homem, mulher, jovem, adolescente ou criança com o propósito de realizar ações no mundo físico, psíquico ou espiritual que humanamente seriam impossíveis de fazer. Separação, que habilita uma pessoa a caminhar envolvido no poder de Deus para realizar uma ação humanamente impossível. Então, unção é o poder para realizar uma ação que só Deus pode fazer, tá? Então, olha a escadinha. Temos o talento, temos o dom, e daí, então, temos a unção para agir naquilo, no teu chamado, naquilo que Deus quer. O próximo ponto que eu quero trazer para vocês. Até aí, gente, tá tranquilo, tá cansativo. A nossa apostila aqui, né? Ela é bastante completa, né? Que o estudo é grande, né? Mas faz toda a diferença você saber disso. Não existe evangelho sem unção. Eu quero que você grave isso no seu coração. Não existe evangelho sem unção. Vamos partir para o próximo ponto aqui. Esse ponto é um ponto que eu realmente, nesses últimos dias, o usuário do Zoom, deixa eu admitir aqui, esse ponto, ele realmente tem queimado no meu coração nesses últimos dias. Na verdade, eu ouvi falar pela primeira vez essa palavra sinergia, quando eu fui cumprimentar o pastor Márcio Valadão, né, a gente foi lá na igreja dele, lá da Batista da Lagoinha, e eu, sem querer, eu pisei na ponta do pé dele. Meu Deus do céu, naquele dia ele falou sobre sinergia, e daí eu nunca mais esqueci o que é sinergia, né? Então, assim, a vergonha, né, me marcou lá, que eu pisei na ponta do pé dele, e para cumprimentar, eu acabei aprendendo algo que eu nunca mais esqueceria. Então, o que significa sinergia, tá? Sinergia nada mais é do que quando 1 mais 1 é maior do que 2. Por exemplo, na matemática, você vai entender que 1 mais 1 é igual a 2. Você aprendeu isso, ok? A sinergia é quando 1 mais 1 é maior do que 2. Ou seja, quando 1 e 1 se juntam em prol de um esforço, essa junção acaba sendo uma explosão muito maior do que se esse aqui tivesse sozinho e esse aqui tivesse sozinho fazendo a mesma coisa. Então, a partir disso, a gente precisa entender, isso fala muito conosco a respeito de ministrar na banda, ministrar com outros ministros, com outros músicos, com banda, né? Eu posso dar um exemplo para você. O meu baterista, o Rafael, eu toco com ele já há mais de 20 anos. A gente ministra nas igrejas pelo Brasil e tal, há mais de 20 anos eu toco com ele. E eu entendi que quando eu ministro sozinho, é um tipo de mover. Mas quando eu ministro com o Rafael, e quando o Rafael ministra sozinho, também é um tipo de mover. Quando eu estou sozinho, é uma coisa. Quando o Rafael está sozinho, é outra coisa. Mas quando a gente se une para tocar, existe uma sinergia, existe uma explosão que eu sozinho não consigo produzir, ele sozinho não consegue produzir, mesmo se nós tocássemos separados, né? Se nós tocássemos separados no estúdio e juntasse nós dois em faixas separadas, depois juntasse uma faixa só, não seria a mesma explosão que nós dois tocando juntos. Porque enquanto nós estamos tocando juntos, existe uma movimentação espiritual, que é o Espírito Santo, que eleva o nível de unção, a potência que ele quiser, que se transforma numa explosão de unção. Então, isso fala a respeito da compreensão do corpo. Tocar em banda fala a respeito da compreensão do corpo de Cristo, né?
Da mesma forma, em Romanos 12, Romanos 12, 4, 8, onde Paulo explica, né? Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. E assim ele vai falando de acordo com cada dom que você recebeu. Então, por exemplo, né, o contrabaixo, a guitarra, a bateria, o teclado, o que mais tiver, violino, saxofone, o que vocês tiver no grupo de vocês, né, todos vocês têm que ter esse entendimento que todos vocês fazem parte de um corpo e que nesse corpo existe uma sinergia quando vocês se juntam, existe um poder maior. Quem aqui percebe diferença, né? Quando você toca sozinho e quando você toca com a banda? Quem percebe diferença? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Né? Pois é, eu acho que a maioria aqui não percebe diferença nenhuma. Vocês preferem tocar sozinhos? Eu acho que é porque tem Né? alguns que não são músicos, Duda. Eu, por exemplo, eu sou Sim. pastor. Ah, Aí, sim. quando eu prego, tem diferença entre a banda, ter que estar ministrando com uma banda e ministrando sozinho. Também é uma forma da gente identificar a sinergia, né? Sim, exatamente, exatamente. O que a pastora falou ali. Né? Gente, até me perdoe, eu estou falando na questão de banda, mas você aplica na sua área como a pastora fez ali, né? Mas existe uma grande diferença quando o corpo se une em prol de um propósito, tanto que que a palavra fala, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra uma pessoa, contra um cristão. Não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o corpo, ok? Nesse poder, porque o inferno é poderoso, gente. Vocês sabem que o inferno tem muito poder. Mas quando a igreja se une, aí realmente o inferno não consegue aguentar, não, as portas do inferno não vão prevalecer, a igreja consegue adentrar os portões do inferno e tomar aquilo que pertence a Deus. Mas existe realmente um poder nisso que acontece no agora, né, de todo mundo ministrando junto. Existe realmente uma multiplicação de unção, né? A unção de cada um é individual. Quando todos se juntam, existe uma multiplicação, existe uma sinergia, existe uma explosão muito grande quando todos se juntam. Em Efésios 4, de 11 a 13, fala o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. E o que eu quero frisar agora é o seguinte, o seguinte, eu não quero dizer que nessa questão da sinergia, agora trazendo na questão de banda, tá? Na questão de tocar e ministrarem juntos, tá? Eu não quero dizer que é para todo mundo ficar tocando ao mesmo tempo, não é para ficar tocando seu instrumento todos ao mesmo tempo, tá? Longe disso, muito mais do que isso, através da movimentação do Espírito Santo entre vocês, que vocês recebam a aptidão de reconhecer os momentos em que vocês não devem tocar. Ou quem não toca, os momentos em que você não deve ministrar e deixar a banda fluir. Ou você entender os momentos em que você simplesmente deve ficar lá paradinho, queimando por Jesus, esperando o momento em que você deve entrar. Esperando o momento em que o seu instrumento deve liberar alguma coisa. Entendeu? Então, essa sinergia, essa movimentação do Espírito Santo entre vocês, não é para ficar tocando o tempo todo. Muito mais para vocês entenderem que existem momentos em que, às vezes, só um tecladinho vai fluir, vocês todos juntos ali, todos queimando ao mesmo tempo, isso já está gerando essa sinergia. Não é porque só o teclado está tocando, às vezes só um teclado, só piano e voz está tocando,
que vocês pensam assim, tá, agora não é meu momento, então eu vou ficar descansado aqui, não vou tocar, não vou fazer mais nada. Não. A sinergia acontece quando vocês estão vendo o piano e voz ali, mas vocês estão queimando juntos, esperando o momento de entrar de novo, ok? Isso acontece muitas vezes com o músico. E transfiro para a parte de vocês. Não é minha hora de tocar, então eu vou ficar mais relaxado. Não é minha parte agora. Tá, essa introdução aí é só eles, vou ficar relaxado. Não, não faça isso, não relaxe. Continue queimando, continue assim, atento ao líder de louvor ali, continue atento, porque pode ser que em algum momento ele te chame antes da hora. Continue mantendo esse foco naquilo que Jesus pede para vocês fazerem. Né? Quando o Espírito chamar vocês, vocês estejam prontos. E aí, eu quero trazer também, nessa questão de sinergia, de tocar junto, de ministrar juntos, seja em palavras, seja tocando juntos, a ministração espiritual com sinergia, ela exige que, no mínimo, todos compartilhem da mesma fé. Ou seja, que todos tenham, pelo menos, níveis parecidos de fé. Que todos tenham um mesmo propósito, tá? Que tenham já vivido experiências semelhantes com a glória de Deus, juntos ou não, tá? Mas que sejam experiências semelhantes. E por quê? Porque, às vezes, se nem todos vão estar no mesmo nível espiritual na banda, aí sim, aí eu vou dar razão, aí fica mais fácil ministrar sozinho do que em conjunto. Porque eu vou falar para vocês, às vezes tem lugares que eu vou ministrar que tipo, eu não levo... Opa, aceitando aqui, aceitando, admitir todos. Tem lugares que eu vou ministrar que, às vezes, para mim, é mais fácil tocar só piano e voz do que tocar com a banda, porque a banda, ela não entrou ainda no mesmo... Não tem o mesmo entendimento que eu, não viveu as mesmas experiências que eu. Então, eu, às vezes, de ministrar sobre a igreja, às vezes eu tenho que, enquanto eu estou ministrando, eu tô orando pelos que estão tocando comigo. E deveria ser o contrário, todos deveriam estar orando junto comigo, ministrando sobre a igreja. Mas, às vezes, é como se a unção que Deus derrama através de mim, ela é como se ela fosse assim, como se tivesse que existir uma parte que tem que destinar para quem está tocando comigo, e outra parte, o que sobra, fica para a igreja, porque às vezes as pessoas não estão no mesmo nível de fé, é como se elas estivessem roubando a unção, é como se estivesse te puxando para trás enquanto você está ministrando. Né? É muito real isso. Quem já percebeu isso? É muito real isso. Vocês já perceberam? Sabe, você vai ministrar com outras pessoas e, ao invés de você conseguir ministrar sobre a igreja, você é puxado para trás pelas próprias pessoas que deveriam estar te empurrando para frente. Então, como que você pode levar a igreja, né? Como que você pode levar a tua equipe, né? A entrar no mesmo nível de fé que você, nas mesmas experiências que você. Você, então, mantendo relacionamento com eles, tá? Promovendo treinamento, promovendo relacionamento, persistência de ministração em conjunto, ou seja, pegue ensaios, e até quem prega, né? Agora eu vou falar sempre que quem prega, né? Que a pastora ali me lembrou, graças a Deus, né, gente? Ainda bem que ela me lembrou. Né? Mas até quem prega, às vezes, estejam juntos em momentos de adoração, não só para ensaiar, mas peguem momentos de louvor só para tocar sem nenhum tipo de cobrança, assim, temos que tocar aquela música, temos que fazer aquilo, temos que fazer aquilo. Não, tirem esse tempo de shabá com a banda de vocês, de descanso com a banda de vocês. Sentem com a banda de vocês e simplesmente toquem. Simplesmente comecem a adorar Jesus. Não façam mais nada, só adorem a Jesus. Mantenham esse tipo de comunhão, vai fazer com que todos vocês comecem a entrar no mesmo nível de fé. Quando todos estiverem alinhados no mesmo pensamento, no mesmo nível de fé, no mesmo espírito, até mesmo no mesmo nível técnico de tocar, tá? Isso vai fazer com que a unção flua muito mais para a igreja e possa ser explodida dentro de vocês, junto em vocês, para toda a igreja possa ser aumentada. Ok? E falando disso, de vocês manterem esses tempos, tirar esses tempos de descanso com a banda, sabia que, né, com a banda, ou com a pregação, ou com a reunião de oração, ou seja o que for, às vezes vocês não precisam fazer tudo o tempo todo,
tá? Deixa eu até dar um parênteses aqui, porque eu tava assistindo, eu não estive presente na primeira aula, mas eu pude assistir, né, graças a Deus, a gravação, e eu vi lá que foi falado muito também sobre a consciência da presença de Deus, né? E deixa eu dar um testemunho para vocês aqui, até trazendo o entendimento de que a gente não precisa estar sempre no ativismo, não precisa estar sempre fazendo alguma coisa. Esses dias eu estava numa reunião, eu cheguei atrasado numa reunião de oração, na reunião ali do Mevan mesmo, da equipe de louvor, né? Nós temos reunião de oração toda segunda-feira às 20 horas da equipe de louvor, e aquele dia para mim tinha sido um dia bem cansativo, bem difícil. E eu cheguei atrasado na reunião do louvor, na reunião de oração, e o Jean estava lá tocando o violão dele, a pastora Silvana já estava lá, quem mais já estava? Algumas pessoas já estavam lá, beleza. E estavam orando, né? A presença de Deus estava lá, e eu sentei na cadeira e simplesmente eu comecei a pensar assim, tá, deixa eu ver o que eu vou orar. Tá, vamos começar a orar então. Senhor, não. Na mesma hora que eu pensei isso, eu pensei outra coisa. Peraí, não, hoje eu não vou orar, hoje estou tão cansado. Hoje eu não vou orar, hoje eu só vou tentar absorver esse lugar. Cara, no momento que eu fiz isso, a presença de Jesus invadiu a minha vida de tal forma que eu comecei a chorar desesperadamente pela presença de Deus. O ambiente mudou, a presença de Deus desceu naquela reunião de uma forma tão forte que nos marcou. Sabe quando a presença vem, nos marca? Aquela presença que a gente pode... Porque a gente sabe que tem reuniões e reuniões, e cultos e cultos e cultos, mas tem aqueles momentos que marcam, não é verdade? Tem aqueles dias que te marcam, aqueles dias que você nunca esquece. Quando eu simplesmente reconheci a presença de Jesus, sem essa cobrança de que eu tenho que orar, essa cobrança de que eu tenho que ensaiar, essa cobrança de que eu tenho que fazer, tenho. Não. Primeira coisa, queridos, eu acho que a primeira coisa que isso está se tornando na minha vida um princípio na minha vida, sabe? Antes de qualquer coisa, agora quando eu estou chegando na igreja para ministrar, primeira coisa que eu estou fazendo, eu estou parando e estou reconhecendo a presença de Jesus naquele lugar, eu reconheço o ambiente, eu reconheço que, sabe, o que já está acontecendo, e eu tento absorver aquilo que já está acontecendo, e tento absorver Jesus já operando naquele lugar. Quando eu entendo que a presença de Jesus já está naquele lugar, eu consigo agir de forma totalmente diferente do que quando eu fazia de forma assim, eu tenho que fazer isso, aquilo. É um outro nível, é algo totalmente diferente do que a gente simplesmente vai ser música 1, música 2, música 3, música 4, e é isso. Não, você reconhece, às vezes você pode seguir até a tua lista, eu não estou falando mal de você seguir uma lista de canções, mas a ministração vai ser absurdamente diferente na vida de vocês quando vocês pararem e reconhecerem Jesus no meio de vocês. Cara, se vocês fizerem isso, pega um dia de ensaio e antes de qualquer coisa, vocês podem até passar o som, deixar o som pronto, sei lá, né? Porque se precisar tocar alguma coisa, se Jesus levar vocês a tocarem alguma coisa, já está tudo pronto, amém? Preparem o ambiente, tudo bem, não tem problema. Mas antes de vocês entrarem no ativismo, parem como banda. Parem, simplesmente parem. Cara, vocês não vai acontecer. Cara, se simplesmente Jesus vai estar no meio de vocês e vocês vão receber ele de uma forma que a presença dele vai entrar naquela reunião e talvez vocês nunca mais vão ser os mesmos. E estar com Jesus é uma das formas de vocês buscarem a unção em grupo. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas esse momento de você reconhecer Jesus é uma das maneiras de você buscar a unção. E a unção, agora, quando vocês estão em grupo, é um derramar da unção para o grupo de vocês.
Então, eu só queria fazer esse parênteses aqui, porque eu estou falando aqui, né? Para vocês criarem essa sinergia, vocês buscarem relacionamentos com os outros. Olha, deixa eu falar uma coisa também. Sejam família, tá? Vocês, as pessoas que ministram com vocês, sejam família. Não vivam suas vidas em suas casas sozinhos e só ministrem, só vão para o ensaio. Não, vocês sejam família. Gente, vão jogar um futebol, vão comer, vão fazer um churrasco, vão ver um filme junto, vão orar junto, vão fazer reuniões de oração junto, pede dinheiro emprestado um para o outro junto, sabe? Sejam família, porque se vocês forem família, a sinergia entre vocês, a compreensão de uns com os outros, enquanto vocês estão ministrando, quando vocês estão tocando só de olhar um no olhar do outro, vai ser absurda a diferença que vai acontecer, porque vocês já se conhecem, vocês conhecem só o tipo do olhar de cada um. E quanto mais vocês intensificarem isso, mais Jesus vai se revelar no meio de vocês. Deixa eu falar uma coisa. Jesus, ele teve um tipo de revelação que ele deu só para 3 pessoas, né? Pedro, Tiago e João, né? Foi isso? Pedro, Tiago e João. A transfiguração do monte, né? Teve um tipo de revelação que ele deu só para algumas pessoas. E isso é importante vocês buscarem. Uma revelação de Jesus que só vocês têm. Só a equipe de vocês tem. Só vocês juntos encontram essa revelação. Tem coisas que não é para a igreja inteira, queridos. Tem coisas que vocês vão encontrar só no secreto. Por quê? Porque quando vocês encontrarem Jesus transfigurado no secreto, aquilo que vocês ministrarem para a igreja vai revelar o Jesus que vocês viram transfigurados no secreto. Talvez as pessoas não vão ver Jesus transfigurado como Pedro, Tiago e João viram, ou talvez as pessoas não vão ter a revelação frente a frente como vocês vão ter como grupo. Mas quando vocês ministrarem, a igreja vai receber a revelação que vocês tiverem no secreto. Então, tenham esse momento, tá? Eu quero ir adiante aqui, o próximo tópico, que é a prática do talento e o fluir da unção, tá? Dentro da sinergia, ainda falando, existe essa relação entre a prática do teu talento e o fluir da tua unção. Sempre que a Bíblia ela fala sobre azeite, ela está falando do Espírito Santo. Então, deixa eu trazer uma historinha para vocês aqui, para ficar bem fácil de a gente compreender isso, tá? Imagina que você ganha uma bicicleta enferrujada, bem enferrujadinha, tá? Uma bicicleta bem enferrujada, e você tem a missão, amém? Missão? Você tem a missão de pedalar vários quilômetros com essa bicicleta, até que você pedale até o máximo do seu cansaço. Até o máximo que o teu cansaço te permite. Então, você anda alguns quilômetros e daqui a pouco você não vai aguentar mais, porque você está andando com uma bicicleta enferrujada, tá? Uma bicicleta enferrujada é muito custoso de você andar. Os rolamentos enferrujados, a corrente enferrujada, e você tem que andar quilômetros, quilômetros e quilômetros com isso. Tem uma hora que o teu corpo não vai aguentar, querido. Então, depois de você ter andado tudo isso, de repente você olha na beira da estrada e você encontra uma garrafa de azeite. Aleluia, falando sobre o Espírito Santo. Você encontra uma garrafa de azeite. E daí você resolve derramar essa garrafa de azeite em cima da corrente, em cima dos rolamentos. Você derrama azeite na tua bicicleta. O que que vai acontecer? A tua bicicleta vai fluir. E você vai começar a pedalar e vai ficar muito mais fácil. E quem anda de bicicleta sabe que você, né, às vezes quando você cansa, quando você não aguenta mais pedalar, você simplesmente para de pedalar, mas a bicicleta continua andando porque ela está lubrificada. Então, o que que seria isso? Você, ungido pelo azeite do Espírito Santo, né? Você anda no teu ministério, você flui no teu ministério e tudo é leve. Mas chega uma hora que o teu corpo não aguenta. E você para com a tua bicicleta, mas o Espírito Santo, o azeite, continua
fluindo do teu ministério no tempo que você está descansando. Isso é o quê? É o fluir da unção. Então, a unção do Espírito Santo, né, é aquilo que humanamente nós não temos forças para fazer, é aquele poder que Deus dá, que humanamente nós não temos força para fazer. Então, deixa eu te falar outra coisa, você pode ter a bicicleta mais nova e mais lubrificada que existir, tá? Mas se você não aprender a andar de bicicleta, e aqui eu estou falando de talento, lembra do talento lá do começo? Se você não aprender a andar de bicicleta, ou se você só tiver habilidade para andar em lugares de fácil acesso, somente em estacionamentos que sejam asfaltados, você só consegue andar de bicicleta em lugares assim, você nunca vai aproveitar todo o potencial que a tua bicicleta pode dar. Por quê? Porque te falta aprender a andar de bicicleta de forma melhor. Então, se você não aprender a desenvolver o teu andar de bicicleta, se você não andar de bicicleta, não fazer umas mountain bike, se você não subir montanhas, se você não aprender a andar na areia de bicicleta, se você não aprender a andar no meio, às vezes, se for necessário, né? Às vezes andar no meio da movimentação de muitas bicicletas, ou às vezes até no meio dos carros, né? Se você não aprender a ter essa habilidade, se você não aumentar essa habilidade, você pode ter a maior unção do mundo, mas você não vai conseguir liberar ela para as pessoas. Você está entendendo como é importante você praticar o teu talento para que flua toda a unção através da tua vida? Então, praticar esse talento é de suma importância para que a unção flua. Então, por exemplo, você pode tocar teclado, né? Ou tocar, por exemplo, eu vou dar meu exemplo, né? Eu posso tocar teclado de forma mediana e eu posso ser a pessoa mais ungida do mundo, que eu só vou chegar até aquele ponto. E às vezes a música ela não consegue ir além daquele ponto. Por quê? Eu tenho som dentro de mim? Tenho. Mas o meu talento não está desenvolvido. Então, a unção não vai atingir o suficiente, porque o meu talento ele é como se fosse uma barreira para que a unção pudesse ser liberada. Entenderam? Então, treine o seu instrumento. Se aperfeiçoe o máximo que você puder. Muitas pessoas, inclusive, que até têm menos talento do que outras, têm menos unção do que outras, mas que têm o talento muito mais desenvolvido, elas são mais usadas por Deus do que pessoas que têm muita unção, mas não têm o talento desenvolvido, né? É aquela questão assim muito simples. Vamos ver. Às vezes o cara não tem muita unção, mas ele tem o talento da pregação. Então essa pessoa, ela é muito mais chamada para pregar, ela prega muito mais e muito mais pessoas são tocadas através da pregação dela, com a pouca unção que ela tem, do que aquela pessoa que tem muita unção, que passa horas e horas orando e buscando o Espírito Santo, mas que nunca treinou para pregar, que nunca se expõe para desenvolver o talento da pregação. Então, quem que vocês acham que Deus vai usar mais? A pessoa que desenvolveu mais o seu talento, apesar dela ter menos unção, né? Então, assim, existe aí sim um outro explodir sinérgico. Eu falei de uma explosão sinérgica de pessoas juntas como o corpo de Cristo, mas existe também a explosão sinérgica do trabalhar, do desenvolver do teu talento e o fluir da tua unção. Quando você junta essas coisas, meus irmãos, a tua vida é uma explosão de unção. Não tem quem possa te parar enquanto você está ministrando, assim, espiritualmente, no reino do Espírito, quando você ministra com muito talento e muita unção, existe uma sinergia que não dá de explicar, é só o Espírito mesmo, através da tua vida, tá? Já estamos indo para o final, queridos. E a quem Deus confere essa unção, tá? A que tipo de pessoa que Deus confere unção? E aqui, talvez, seja um dos pontos mais importantes de toda essa aula, eu quero que você grave bem isso, tá? Eu vou ler aqui em 2 Reis, capítulo 2, de 9 a 14, que fala a respeito da passagem de Elias e Eliseu
quando Elias está sendo para ser levado aos céus, tá? Ele está sendo, o ministério de Elias está acabando. Então, a partir do versículo 9, diz o seguinte: sucedeu que, havendo Elias e Eliseu passado o rio Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E Elias disse: coisa difícil pedisse, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu, e pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Os princípios que eu quero trazer para você aqui. Primeira coisa, tá? Jordão, lugar de descer, lugar de morte, lugar de batismo. O significado de Jordão é literalmente esse, lugar de descer. Lugar de morte era o lugar onde as pessoas eram batizadas. O que significa o batismo? Quando você morre para o velho homem e ressuscita a nova criatura. Amém? Então, o Jordão é um lugar de morte, ok? O princípio que eu quero trazer para você é o seguinte: depois que você atravessa na tua vida pessoal o lugar de morte, você pode pedir o que você quiser que o Senhor vai te conceder. Mas é necessário que você morra para si mesmo. Você perceba que depois de passar o Rio Jordão, depois de Eliseu, né, ter visto Elias sendo levado aos céus, Eliseu rasgou as suas vestes. O que significa isso quando Eliseu rasga suas vestes? Significa a mesma coisa que Paulo falou: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, o velho homem morre, ok? O velho homem morre e nasce um novo homem. É Cristo vivendo em você. Quando você atravessa o lugar de morte, então Cristo vivendo em você, o ungido vivendo em você, tá? Literalmente, você pode pedir o que você quiser, porque você já morreu. Então, o que você pedir, com certeza vai estar de acordo com a vontade de Deus. Então, quando você morre, você pode pedir o que você quiser, que o Senhor vai te conferir. E Eliseu, não sendo bobo, pediu justamente o dobro da porção de Elias. Agora, o segundo princípio que eu quero trazer para você quando Elias fala: a instrução para que Eliseu receba a unção. Se me vires ser elevado aos céus, então você vai receber. Perceba que Elias fala: se você me vir, se você me ver. O carro de fogo, para Eliseu, porque foi como se fosse um teste de obediência. O quê? Mas espera aí, Elias não foi levado no carro de fogo? Não, gente. Elias foi levado no redemoinho. Elias não foi levado ao céu no carro de fogo. A palavra está aqui, está clara, está escrito. Eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, o separou um do outro. Eu tenho certeza que se aí onde você está passasse um carro de fogo agora, você ia tirar o olho da tela e ia olhar o carro de fogo. Estou falando ou não é verdade? Ia fazer um barulhão o carro de fogo. E uma coisa brilhante, uns cavalos passando aí na sua frente. Imagina os cavalos passando na sua frente, cheio de fogo. Aquilo lá ia te distrair totalmente. E esse era o teste que Eliseu estava passando. Um carro com cavalo de fogo passou entre Elias e Eliseu. Passou, ok? Mas a palavra fala que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E vendo Eliseu, ou seja, Eliseu ficou com os olhos fixos em Elias. Eliseu ficou com os olhos fixos até que Elias fosse elevado aos céus e desaparecesse. E nunca mais ouviu, olha aqui, e nunca mais ouviu, e pegando suas vestes em duas partes. Ou seja, Elias tinha dado uma ordem para Eliseu: você tem que me ver. O que Eliseu fez? Qual foi o princípio para que Eliseu recebesse a unção, a obediência? Eliseu, por mais que aconteçam coisas,
na sua vida, nada vai ser mais, nada vai te apartar daquilo que você tem se você for obediente. Presta atenção num princípio. Um coração obediente jamais vai se distrair. Você quer anotar isso? Um coração obediente jamais vai se distrair. Então, quando você está com aquele coração obediente, Elias falou que se eu ver ele, eu vou receber a unção. Elias falou que se eu ver ele, eu vou receber a unção. Passa o carro de fogo, você está obediente, você está naquilo que Elias falou. Se eu ver ele ser levado aos céus, eu vou receber a unção. Elias não falou se você ver o carro de fogo. Claro que o carro de fogo passou no meio. Eliseu não é cego. Eliseu, claro que viu um carro de fogo passando no meio, mas ele não focou no carro de fogo. Ele focou em Elias sendo levado aos céus. Então, a quem Deus confere a unção? A pessoas que morreram para si mesmas e que são obedientes à voz do seu Espírito. Esses 2 pontos são cruciais para que você possa receber a unção real. Eu estou falando da unção real, aquela unção que você recebe autoridade sobre demônios, tá? Como eu falei lá no começo, né? Autoridade para agir no corpo de Cristo. Então, são pessoas que decidem morrer para si diariamente e que obedecem, tá? Próximo ponto, como que você vai buscar essa unção? Porque assim, agora nós sabemos, tá, tudo bem, quem Deus confere unção é esse tipo de pessoa. Como que eu vou buscar essa unção? Como é que eu vou obter essa unção, né? E aqui eu botei simplesmente, é muito simples, botei 4 tópicos, tá? Porque no fim das contas de todo esse estudo, a questão de receber a unção, de buscar a unção é muito simples. Tem coisas no evangelho que são simples, mas a gente precisa de uma base para entender o simples. É ou não é verdade, né? Às vezes as coisas são tão simples que a gente precisa ter uma base para entender que no final, as coisas são muito simples. Então, assim, primeiro, sempre obedeça a voz do Espírito Santo. Ponto final. Primeiro ponto para você buscar a unção. Sempre obedeça a voz do Espírito Santo. Quando você obedece a voz do Espírito Santo, o teu nível de unção vai aumentando. Você obedece uma vez, você obedece 2 vezes, você obedece 3 vezes. O que acontece com pessoas que obedecem sempre ao Espírito Santo? A mesma coisa acontece com pessoas em que você tem intimidade. Por exemplo, você confia naquela pessoa. Você conheceu a pessoa hoje. Aí você pede uma coisa para aquela pessoa e a pessoa te obedece. Você pede outra coisa e ela te obedece. Você pede outra coisa. Com o passar dos anos, você vai confiando naquela pessoa. E assim é o relacionamento com o Espírito Santo. Sempre que você obedece à voz do Espírito Santo, ele percebe que ele pode confiar em você. Não é que ele percebe, ele já sabe de todas as coisas, óbvio, mas é um agir até dentro do seu coração, para você saber, puxa, eu sou uma pessoa que obedeço ao Espírito Santo, né? Então, quanto mais você obedece, mais o Espírito Santo vai confiando em você. Quanto mais ele confiar em você, maior vai ser o nível do poder de Deus, do poder do Espírito Santo para agir em coisas humanamente possíveis, que ele vai derramar sobre a tua vida. Amém? O segundo princípio para você buscar unção, mantenha comunhão diária com o Espírito Santo, ok? Mantenha comunhão diária. O que seria manter uma comunhão diária? Fale em línguas espirituais o máximo que você puder. Isso é de suma importância, isso é uma base bíblica, porque aquele que fala em línguas espirituais edifica-se a si mesmo. Busque manter essa prática de falar em línguas espirituais o máximo que você puder. O máximo que você puder. Fale em línguas espirituais. É óbvio, né? Gente, ninguém aqui é neófito, né? Então, assim, vocês também não vão ficar falando em línguas espirituais em voz alta em todo lugar, no meio da rua, porque as pessoas vão te chamar de doido. Aí, ao invés de você receber a unção, você vai
você vai se tornar uma pedra de tropeço para que as pessoas dizem, ó, aquele crente doido lá, né? Então, às vezes, se você está no meio de pessoas, pode falar baixinho, pode, né, simplesmente baixinho, né? Como tem o ensinamento de súplicas, né? Você pode se manter em súplicas o tempo todo. O que seria se manter em súplicas? É estar o tempo inteiro no teu coração, sabe? Em oração por tal situação, por aquilo outro e tal. Ou seja, manter a comunhão com o Espírito Santo o máximo de tempo que você puder, tá? O terceiro tópico, terceiro princípio aqui para você buscar a unção. Dedique tempos de solitude e oração, a fim de ouvir a voz do Espírito Santo, tá? Então, assim, prepare momentos. Diga, puxa, amanhã de tal a tal hora, eu vou dedicar para ficar sozinho, tentando ouvir a voz do Espírito Santo, para ficar sozinho, só com o intuito. Você pode ligar um louvor? Pode, você pode orar em línguas? Claro que pode, não te impede de ouvir a voz do Espírito Santo. Você não precisa ficar em total silêncio, não é isso, tá? Mas é aquele lugar em que você sai do ativismo, você sai da petição incessante, Senhor, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, e tenta entrar no coração de Deus, tenta entrar na mente do Senhor, tenta ouvir o que o Senhor está falando, tanto para você como para a igreja. Às vezes ele pode estar querendo te usar como profeta, talvez o seu chamado seja profético, né? Então, o Senhor esteja querendo falar para a igreja através de você, às vezes a gente está num ativismo tão grande que acaba não ouvindo a voz dele. Então, dedique tempos de solitude, tá? A fim de ouvir a sua voz. Eu já tinha falado lá em cima sobre você buscar tempos com a banda, né? De Shabá, um tempo de descanso. Então, é um tempo de buscar unção, de buscar essa presença de Jesus com a banda, e aí existe um outro mover do Espírito Santo de Deus. Então, as duas coisas são interessantes. Não vá ser um ermitão, não vá ficar sozinho só a tua vida inteira tentando ouvir a voz do Espírito Santo. Você precisa desse equilíbrio, das duas coisas, ok? Então, dedique tempo de solitude e oração a fim de ouvir a sua voz. E o quarto princípio, use a sua unção. Use. Quanto mais você usar a unção que Deus te deu, mais Deus vai derramar. Porque o rio não vai parar, o rio só vai parar se você parar de usar, né? Por exemplo, eu costumo usar o exemplo de uma garrafa de vinho, tá? Para que serve uma garrafa de vinho fechada, né? Tanta gente que compra os vinhos mais caros do mundo tipo, eles estão lá com a rolha fechada. O vinho em si, talvez o valor daquela garrafa, talvez o valor emocional, o valor histórico daquela garrafa, tudo bem, tem lá seu valor material. Mas o vinho, o líquido que está lá dentro daquela garrafa, ele nunca vai cumprir o seu propósito. Ele só vai cumprir o seu propósito quando você tirar a rolha e derramar aquele vinho. E beber, né? As pessoas beberem o vinho, o propósito do vinho, então vai ser cumprido porque a rolha foi tirada. Então, o que é isso? Tira a rolha da tua unção, né? Não adianta você ter unção e nunca usar a tua unção. Deixa a tua unção ser usada, porque aí sim a unção vai ser usada para o propósito para o qual ela existe. Amém? E eu deixo com vocês na apostila o último tópico, que é a unção sempre fresca, tá? Porque vocês sabem o seguinte, existe um princípio aqui também, né? Se vocês deixarem um pouquinho de azeite num pratinho, por alguns dias, você vai perceber que ocorrem algumas coisas. O azeite, ele vai, primeiro, uma parte do azeite vai evaporar. Outra parte vai se tornar fedorenta. Então, às vezes não tem pessoas... Gente, eu não estou falando mal de ninguém, tá? Mas às vezes existem pessoas, crente de igreja, que literalmente tem uma unção fedorenta, tem uma unção velha. E o que eu quero dizer com isso? Que a unção, ela sempre precisa ser renovada. E tem muito a ver com o que eu falei ali do quarto ponto. Use a sua unção. Você sempre precisa manter um relacionamento fresco com o Espírito Santo para que a sua unção, o seu óleo sempre esteja novo, sempre esteja renovado, tá? Tem
Tem uma situação que ocorre na Igreja Católica que eu acho interessante, assim, né? Quem já viu que lá nas igrejas católicas sempre tem lá um foguinho, sempre tem uma velinha e que está sempre queimando, né? E aquela velinha é alimentada por óleo, né? Mas de tempos em tempos aquele óleo tem que ser trocado, aquele óleo tem que ser reabastecido para que o fogo continue queimando. Olha como é bonito isso, né? Apesar, né? Vamos reter o que é bom, né? Apesar de terem outro tipo de doutrina às vezes, mas isso é interessante. Para que o fogo sempre se mantenha queimando, é necessário você estar sempre alimentando com óleo, tá? E nesse capítulo, nesse final que eu deixo aqui com vocês, eu quero ler aqui um pouco o que o Benihim explica aqui. Essa parte foi extraída do livro A Unção do Benihim, tá? Essa é aquela outra lá que eu falei para vocês. A Bíblia, muitas vezes, compara a unção do Espírito Santo com azeite. Tanto um quanto o outro podem ser sentidos e experimentados, e algumas observações a respeito das qualidades e das características do azeite poderão realmente ajudá-lo a compreender as operações do Espírito. Para exemplificar, o azeite evapora-se se não for substituído com certa regularidade. Pode até mesmo chegar a desaparecer. Pode chegar a desaparecer, ok? Como é que o azeite desaparece? Como é que a presença do Espírito desaparece? Quando entra lugar de pecado na sua vida. Talvez você queira fazer a experiência em alguma ocasião. Põe um pouco de azeite no pires, ele até usa o mesmo exemplo. E deixe-o parado aqui por longo tempo e você acabará descobrindo que ele se evaporou. Se você deixar passar tempo suficiente, você verá que o pires estará totalmente seco, com poucas evidências de que ali tinha sido posto pouco azeite. O Espírito Santo não se evapora, mas você pensará que assim sucedeu se você negligenciá-lo. O que seria negligenciar? É você, quando o Espírito Santo ele vem para você e fala assim, olha, querido, vai lá e ora por aquela pessoa. O Espírito Santo vem e te chama pelo nome, olha, tal, né, te chama João, Maria, vai lá e fala do meu amor para aquela outra pessoa. O Espírito Santo fala para você e você simplesmente diz assim, não, hoje não. Hoje estou cansado, hoje não quero. Esse simples ato, simplesmente negligenciou. Se você simplesmente cortou a voz do Espírito Santo na sua vida, você deixou de ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida. Então, pelo fato de você negligenciar, isso faz com que esse fluir do Espírito Santo na sua vida comece a parar, a unção comece a parar. Como é que você retoma essa unção? A partir do momento em que você se coloca diante de Deus e busca ouvir a voz do Espírito Santo de novo e volta a obedecê-lo, ok? Continuando aqui nessa leitura que está terminando, é a última leitura, tá, gente? Eu sei que está todo mundo cansado. Você precisará permitir que o azeite do Espírito Santo flua pela sua vida, refrigerando a sua vida espiritual. Fazemos isso por meio da oração, por meio da comunhão com Deus e por meio da leitura da sua palavra. A unção permanecerá em sua vida se você continuar andando e falando com o Senhor. Quando você passar tempo na presença de Deus, o rico azeite do Espírito Santo fluirá através da sua vida, refrigerando e renovando o seu espírito. Ele fala aqui a respeito do tempo, tá? O tempo gera intimidade. Quanto mais tempo você passar com o Espírito Santo de Deus, mais intimidade você vai ter. Mesma coisa, podemos usar o exemplo de um casal, né? Um casal recém-casado tem algumas experiências, eles têm intimidade, mas tem algumas experiências. Mas pega um casal de 50 anos de casado para você ver o nível de intimidade que tem um casal recém-casado e um casal de 50 anos vivendo experiências, passando tempo juntos. Quanto mais tempo você passa junto, mais intimidade há, ou seja, com qualquer pessoa. Você pode ficar parado com uma pessoa numa sala, ficar por horas naquela sala, qualquer pessoa. Em algum momento, alguma conversa vai surgir, algum tipo de intimidade vai começar a ser gerada só pelo fato de você estar na presença daquela pessoa. É ou não é verdade? Quanto você estiver na presença das pessoas, né, você gera intimidade com essas pessoas. Quanto mais tempo você está com elas, mais intimidade é gerada. Quanto mais intimidade é gerada, mais o Espírito Santo, mais o azeite, mais a unção do Espírito Santo vem sobre a sua vida. Outra característica interessante do azeite é que ele escorrerá para fora, bastando para isso um mínimo furinho na sua lata. A perfuração pode ser minúscula e mesmo invisível a olhos nus, mas se houver qualquer impureza na composição do receptáculo
o azeite descobrirá como escapar. O capítulo 4 de Efésios, no versículo 27, acautela-nos acerca de quaisquer perfurações em potencial em nosso vaso, quando diz que não devemos dar lugar ao diabo. A palavra aqui traduzida como lugar vem do termo grego que significa avenida ou janela. Portanto, não devemos abrir nenhuma avenida para o diabo. Não permitamos que as perfurações da amargura, do espírito não perdoador, da autocompaixão e de coisas semelhantes entrem em nossas vidas. Pois, se assim fizermos, o precioso azeite do Espírito Santo se escoará todo para fora. Essas perfurações atacam os nossos vasos do espírito, são tão sutis que no começo são extremamente difíceis de detectar. A amargura, por exemplo, ela pode nos afetar de modo quase imperceptível. E por quantas vezes podemos encontrar alguém que está perdendo muito azeite por causa da perfuração da autocompaixão, hein? Você sentindo pena de si mesmo. Tudo quanto ouvimos de pessoas assim é algo como pobre de mim. Enquanto você anda sob o impacto da unção e a busca, é imperativo que você se resguarde dessas perfurações, concentrando-se em conservar, sempre renovando o seu azeite. Então, aqui ele fala em coisas, às vezes, que são sutis, que podem se tornar perfurações no recipiente, na sua vida. Né? A sua vida é esse recipiente do azeite do Espírito Santo. E coisas como a amargura, né? O que é a amargura? É falta de perdão, né? E aqueles que não perdoarem simplesmente não vão herdar o reino de Deus. Então, olha como isso é sério, né? Então, a amargura é um buracão enorme por onde esse azeite, essa comunhão com o Espírito Santo vai parar de fluir e você vai ficar só na sua religiosidade. Você vai estar achando que está falando com Deus, mas, na verdade, é aquilo que você já viu Deus falar e você acha que ainda é Deus falando, e aí vai vindo cada vez mais confusão, e você vai achando que é Deus falando, e daqui a pouco, na verdade, é a sua alma falando. Então, tudo porque existe uma raiz de amargura, tudo porque existe uma raiz de pecado, raízes tão, às vezes, que parecem tão insignificantes, mas que simplesmente deixam o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, se esvair da sua vida. Finalizando, outra verdade a respeito do azeite é que somente o azeite fresco possui a densidade certa, a viscosidade, para servir bem uma máquina ou motor. Essa viscosidade é extremamente importante, porquanto ela aquilata a capacidade do azeite de resistir ao calor e à pressão, reduzindo a fricção ou tensão. Quanto mais baixa for a viscosidade, menos o azeite será capaz de proteger a fricção sob certos níveis de pressão. Como você sabe bem, é importante trocar no tempo certo o óleo lubrificante do seu automóvel. Então, é importante, de fato, que a maioria dos fabricantes de veículos recomendam que se faça a troca de óleo a cada 5 a 8 mil quilômetros para que se obtenha o máximo de benefício. De outra sorte, além de ficar sujo, o óleo lubrificante afinará e ficará descolorido, o que passará a prejudicar o motor. Em vez de protegê-lo, passará a prejudicar o motor ao invés de protegê-lo. De igual maneira, a sua unção se desgastará sob o calor de uma guerra espiritual. Eis a razão pela qual você terá de dar atenção diária à oração e ao estudo da Bíblia. Essa é a única maneira de edificar e manter a eficiência e a força do seu poder espiritual. Então, aqui, nesse último parágrafo, ele fala também a respeito, né, da viscosidade, ou seja, ele está falando de manter o óleo sempre fresco, ok? É aquilo que eu falei, de você manter essa comunhão com o Espírito Santo, seja através da oração, da palavra, dos princípios que eu coloquei ali. Amém? E para finalizar, a figuração que eu quero deixar de finalização para vocês é a respeito daquela história que eu sempre conto a respeito dos pastores que ungem as ovelhas, né? Os pastores de ovelhas, eles pegam azeite e passam sobre as ovelhas. O que existe de importante, de que nós podemos aprender com isso? Quem são as ovelhas no Evangelho? As ovelhas somos nós. E eles passam sobre as ovelhas para impedir que as moscas atinjam essas ovelhas, para que elas entrem nos ouvidos, coloquem ovinhos e as ovelhas venham a morrer. Então, as ovelhas somos nós. Quem são as moscas? As moscas são os demônios. E o azeite é o Espírito Santo. Então, quando uma pessoa está ungida, quando uma ovelha está besuntada por aquele azeite, ele emana uma fragrância que impede que as moscas se aproximem daquela pessoa. Isso também é uma figuração que eu quero deixar, uma última figuração a respeito da unção. Então, quando você estiver revestido com esse poder, quando você estiver revestido com a unção do Espírito Santo, os demônios não vão poder se aproximar de você.
Tanto é o fato de que Davi era chamado para tocar. O rei Saul poderia chamar qualquer outro músico para para afastar os demônios da vida dele, mas ele chamava Davi porque Davi era ungido pelo Espírito Santo. Amém? Então, essa foi a aula sobre unção. Eu quero deixar aqui alguns minutos, se alguém tem alguma dúvida, você pode abrir o seu microfone aí, ou quiser compartilhar alguma coisa. Se alguém quiser, fica livre. Oi? Ninguém? De novo, né? Aconteceu assim na última aula também, né? Algum corajoso para começar? Quero te fazer uma pergunta que Opa, não tem muito a ver perdão. com a aula, não. Quando você fala Gente, vocês estão ouvindo ela? Vou aproximar porque eu tô Meu Deus, rouca. eu não tô. Perdão. Não sei o que aconteceu aqui. Tá dando para ouvir? Vocês estão me ouvindo? Dá Tá na minha sim, dá tela sim. aqui é Priscila, Alexandre. Sim, estamos ouvindo sim. Ah, então é só o Duda mesmo. Bom, se você puder compartilhar, eu não estou te ouvindo. É algum problema aqui. Nossa, eu estou bem aqui com esse computador hoje, né, gente? Se for pergunta, gente, escrevam, tá? Mas se for para compartilhar, pode compartilhar pelo microfone aí, que depois eu ouço. Não, então peraí. Se alguém quiser falar e ver se ele está ouvindo, pode passar na minha frente, então, porque eu quero fazer uma pergunta mesmo, mas é longa. Eu deixo para a próxima aula. Estou te ouvindo, pastor. Oi, oi, oi. Talvez outra pessoa consiga me responder, então. Não tem muito a ver com esse último tema, não. Ele falou sobre se reunir, né, com a turma, ter relacionamento com a turma. Eu queria entender um pouquinho como vocês fazem, só para me dar uma abertura, que às vezes a nossa demanda é tão grande, não sobra dia da semana, sabe? Para a gente reunir com a galera, né? Com o pessoal que ministra junto. Como que vocês têm costume de fazer na igreja de vocês? Se alguém quiser me responder. Vocês reúnem, sei lá, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana? Ou a demanda de vocês não é tão intensa assim, a semana inteira? É uma experiência do ministério que eu faço parte. E também a gente tem eventos tem atividades seculares também, além do ministério. Certo? O senhor tá falhando a sua voz. Voltei a ouvir. Desculpa aí. E agora, alguém estão ouvindo? Tá. Paz do Senhor a todos, boa noite. Respondendo a pastora a respeito da experiência que nós temos aqui. Eu sou da Paraíba, certo? O ministério no qual faço parte também temos muitas atividades seculares, além do ministério em si. Então, nossos momentos de comunhão são agendados previamente, às vezes meses antes, né? Às vezes a gente consegue se reunir uma vez por mês, mas assim, 2 meses, a gente tira um dia para a gente estar em momento de comunhão, seja no almoço ou no jantar, no final de semana, para que a gente não perca esse tipo de comunhão entre uns e outros, porque muitas vezes, por ser um ministério com muitas pessoas, a gente não se encontra em algumas escalas, né? Eu acredito que isso aconteça com outros irmãos também, mas a gente, para conseguir reunir o maior número de pessoas integrantes do ministério, a gente faz reuniões pré-marcadas há meses antes, né? Um mês antes, 2 meses antes, para que todo mundo se programe e o maior número de gente possa estar presente. Então, desde já eu agradeço a participação. Também isso é interessantíssimo, né? Você programar para que ninguém tenha... Desculpa, né? Não, eu estava perguntando, Duda, na verdade, como vocês fazem aí, né?
para se reunirem mesmo, ter esse tempo de relacionamento, Você porque está falando aqui no aqui eu Mevan? tenho uma dificuldade, porque eu tô falando assim, na minha realidade aqui, né? A gente só tem a segunda-feira de folga. Hoje eu estou aqui, mas o pastor Márcio, eu sou da Lagoinha, né? Pastor Márcio, ele liberou a gente esse resto de mês, do discipulado com ele, de 10 às 11, toda terça. Aí, quarta-feira, a gente tem discipulado na igreja, quinta tem célula, sexta eu cuido da casa de oração. Aí, sábado, eles têm culto de jovens, domingo tem culto de novo. Então, assim, fica quase que impossível a gente se reunir, sabe? E só que eu tenho me cobrado isso. Eu queria saber como vocês fazem aí, uma vez por semana, cada 15 dias. Aí ela estava me explicando que ela também tem essa dificuldade lá e eles agendam com até meses de antecedência. Não é sempre que dá mesmo para se reunir, não. Na minha cabeça, vocês se reuniam sempre, sabe? Sim, sim. A gente também sempre teve muito problema com isso, mas o que a gente fez agora, o que o pastor Cris fez agora, foi até um trabalhar, na verdade, porque começamos fazendo os cultos, né? Os cultos do Mevan Music, toda segunda-feira, e daí toda segunda-feira não, toda última segunda-feira do mês. Então, aquilo começou a criar uma cultura de as segundas-feiras meio que já ficar para a equipe de louvor. E daí, a partir de agora, desses últimos tempos, o pastor Cris colocou, então, para termos oração toda segunda-feira à noite, só com a equipe de louvor. Eu sei que existe, cada igreja tem a sua estrutura, né? Mas aqui nós já conseguimos essa liberdade de conseguir nos organizar para isso. Então, é mais uma questão de conseguir organizar e de negociar, às vezes, até com os pastores, né, com os líderes, a importância desses tempos, né, porque às vezes, qualquer pastor que seja de Deus, ele vai compreender que o ativismo também não é saudável, né? Então, assim, se você chegar com muitas, né, quem for o seu líder, você trazer para o seu líder, e do seu líder passar para a liderança geral da igreja, a, a, esse entendimento de que o ativismo não é saudável, e de que você entende que a sua equipe está precisando ter estes tempos de comunhão, de repente você pode ser ousado e pedir, me dá um dia na semana, não precisa ser na igreja, pastor, a gente se reúne na casa de alguém, às vezes falta lugar físico, porque a igreja está muito cheia de reuniões, né? Mas você conseguir chegar nesse lugar de conseguir um dia é o primeiro passo. Aí depois que você conseguiu esse dia, você vai trabalhando um por um e vai conversando por um. Não, mas tenta mudar aquele dia. Então é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que você vai encaixando ali até você conseguir tudo isso para que você possa chegar um dia, né, com todo mundo, sentar numa sala e simplesmente não fazer nada e deixar Jesus vir no meio de vocês. Mas é a coisa mais importante. Não existe evangelho sem a presença de Jesus, né? A coisa que mais vai fazer vocês crescerem. Então, eu acredito que se você chegar com esse entendimento, o pastor com certeza vai entender. Às vezes, a gente está tão assoberbado porque a gente acha que dá conta. E a gente mesmo vai aceitando tudo. A gente mesmo vai dizendo, sim, pastor, sim, senhor, sim, 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 e não expõe para o pastor o tempo que você precisa, até mesmo para as coisas de Deus. Eu não estou falando de insubmissão aqui, mas eu estou falando de você não achar que você é autossuficiente, consegue assumir tantas coisas que, na verdade, você não consegue. Eu dou conta de tudo, mas é aquele tempo da presença de Deus, isso é o mais importante. Então, nós estabelecemos aqui no Mevan essa segunda-feira de oração, e nós temos incentivado toda a equipe de louvor, que todos que fazem parte da equipe de louvor, a fazerem parte dessa equipe, dessa reunião de oração. Mas começa por uma pessoa pegando. Então, assim, o pastor Cris colocou
o Jean Alves aqui como líder da intercessão. Então, ele pegou um dos que faziam parte do louvor para ser a pessoa que vai encabeçar justamente o tempo de, entre aspas, não fazer nada e só ficar com Jesus. Então, ele delegou uma pessoa para ficar só com isso, entendeu? E essa pessoa, então, ele está levando todo dia. É claro que todos participam? Não, gente, não são todos do louvor que participam, isso às vezes vai ser quase impossível. Mas o que Deus tem para fazer com as pessoas que conseguirem ir, com as pessoas que vão, ele vai fazer. E Deus vai usar conforme os seus propósitos, entendeu? É claro que é impossível, às vezes, a gente juntar tudo, às vezes, todo mundo, uma vez ou outra, vai ter problemas, vai ter coisas que vão impedir, né? Mas eu diria que, para chegar nesse ponto, você vai ter que conversar com seus líderes e alguma coisa vai ter que mudar. Tudo existe um preço. Às vezes, alguma coisa vai ter que abrir mão e você vai ter que pesar o que é mais importante. Você está entendendo? Então, tem coisa que tem preço a ser pago. Então, é assim que nós fazemos aqui no Mevan. Aline Moro, quem está de mão levantada aí, tem que desativar o microfone, tem que a mudez, tá? Mais alguém, gente? Ô, Duda. Oi. Oi, é Cláudio aqui, tudo bom? Oi, tudo. Achei você. Pastora, estava dizendo uma coisa, apesar de eu ser ovelha do Mevan, né, ser professor lá do CT, eu ainda não faço parte do Ministério de Louvor do Mevan, mas já fiz a minha vida toda parte de Ministério de Louvor, né, de muitos lugares, de muitas congregações, e eu tenho percebido lá na nossa igreja uma coisa muito interessante, Duda, que é exatamente as equipes, né? As equipes, elas se tornam uma família, como você falou no início. Sim. As equipes, né? Você tá tão assim, junto com o teu batera, né? Que você já se tornaram um e que eu tenho visto constantemente as equipes juntas. É mais fácil as equipes estarem juntas do que todas as equipes estarem juntas no lugar. E eu tenho visto isso muito no Mevan. As equipes, né? As equipes. Faz um churrasco para você ver. Aham. Todo mundo vai estar no churrasco. Pega um feriado para poder fazer uma comunhão durante o dia. Está todo mundo ali. A equipe é menor, então dá para poder estar todo mundo junto numa comunhão, orarem e acabar promovendo todo esse enlace, toda essa comunhão que a pastora está falando. Como eu também sou das antigas e tal, eu não sei se ainda tem na Lagoinha um culto chamado Para Lá das 10, ainda tem, pastor? Para Lá das 10. Não, ela está dizendo que não. Culto, né? E um culto chamado Para Lá das 10. Tinha cesta básica para lá das 10. Eu sou nova lá, né? Tenho uns 5 anos, mais ou menos. Mas não tem esse culto mais, não. Então, quando eu vi que foi criado o culto, foi mediante uma necessidade, justamente por conta de muitos universitários saírem tarde, né, da faculdade, da universidade, e eles deram um jeito de se encontrar e de se... Então, a gente sempre... como é equipe, né? As equipes, vamos supor, deve ter mais de 10 equipes lá, não tem dúvida, né, no Ministério. Eu acho que são 10 ou 11, se eu não me engano. Hein? Então, eu tenho visto muito isso, mas eu queria só compartilhar isso, que eu acho muito legal, essa questão das equipes saírem, ter as suas comunhões, né? A sua comunhão ali. E você falou coisas bem interessantes ali. Você falou ali, né? Faz um churrasco para ver se não vem todo mundo. É ou não é verdade, gente? Faz um churrasco domingo ao meio-dia para ver se não vem a equipe inteira. E ainda diz assim, né? Vai ser de graça. Não sei quem vai pagar, mas faz para ver se não vem a equipe toda, né? Então, assim, e outra coisa que eu quero deixar para vocês também, que ele falou ali, que eu me lembrei, né? Como ele falou depois das 10, às vezes não dá para todo mundo, mas às vezes, o que vocês fazem da meia-noite às 6? Vigília.
né? Às vezes uma vigília pode ser a solução. Não estou dizendo fazer vigília todo dia ou toda semana, mas às vezes uma vigília, Jesus pode vir no meio de vocês de um jeito como vocês nunca viram, sabe? Então, são ideias que a gente pode estar contribuindo também, né? Muito interessante essas suas colocações aí, Cláudio. Isso aí, mais alguém, gente? Eu. Vai. Sim, A gente, assim, antes da pandemia, que agora a gente está tentando, né, se voltar novamente, mas antes da pandemia, uma forma que a gente conseguia reunir para uma reunião de oração era a chamada de oração. Não sei se vocês sabem isso aí. A gente conseguia tirar uma noite de 15 dias, onde a gente se reunia na casa de um dos nossos irmãos e a gente tinha o nosso momento de comunhão, orava, e o Senhor tinha uma graça muito grande no nosso dia. E isso gerava uma unidade muito grande que a gente conseguia se comunicar só no olhar das distrações da igreja. sim. Porque acho que aí isso já era gerado na casa de oração. É, Então, isso aí se tornar muito natural no altar que a gente está ministrando na igreja. Então, isso, como está voltando, essa questão da pandemia que está passando, e a gente está potencial, também é uma ótima ideia de estar trazendo esse momento de unidade, de afinidade, né? sim. E comunhão. Amém. Amém, é isso mesmo. Mais alguém, gente? Amém. Então tá, não vou tomar mais o tempo de vocês também, né? Eu sei que, né, tá todo mundo cansado, dá de ver, né? As caras cansadas aqui. Deus abençoe vocês, tá bom? Que vocês fiquem aí com todo esse entendimento, leiam a apostila. Eu sei que a vida de vocês não vai ser mais a mesma quando todo esse entendimento que eu trouxe, né, no mundo material, aqui falando com vocês, fizer parte do espiritual, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um, a noite de cada um, e que cada um aqui seja edificado a ponto de ser totalmente usado nesse avivamento que está se aproximando na nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Tudo bem? Deus abençoe. Se tiver mais dúvida, coloca lá no grupo. Tamo aí. Valeu. Tchau. Como é que encerra? Eu não sei. Ah, tá. Tem um botãozinho vermelho aqui. Tchau.